Guilherme Todi, o maior fã vivo de Matheus Pereira, ultrapassando até a nossa amiga Mari Atala. Matheus Pereira foi bem ontem, só tem que manter, porque o normal é ficar mais 15 jogos jogando nada e você se iludindo com o jogo. Fala dele, Guilherme Todi. Ah, que bom ver você por aqui hoje, Guilherme. Ficou feliz? Comemorou os gols ontem, Guilherme? Ou ficou triste? Ah, que droga, gol do Pereira. Conta pra gente aí qual foi a sua reação, meu amigo. A Mari até apareceu aqui. Caio Jorge e Matheus Pereira vestindo amarelinha com Ancelotti já é a realidade. Teve isso, né? Ancelotti aí é o novo técnico da seleção brasileira, mas para mim não tem como para ninguém. Deixa o povo quieto aqui jogando. Deixa eles jogando de azul. Mas sobre o Matheus Pereira, meu povo, finalmente, né? Fez um jogo ali não só bom, né? Jogar bem ele já estava jogando outras vezes, mas finalmente ele conseguiu contribuir com gol e assistência, gols, né? E assistências, 3 participações em gol numa mesma partida, não é uma coisa muito comum da gente ver de ninguém no Brasileirão, né? Não é comum, mas poderia ser, né? Porque é um atleta que já vem crescendo individualmente, mesmo sem conseguir ter participações diretas. O comportamento dele mudou bastante daquele Matheus Pereira que a gente viu com outros treinadores, né? Ainda que seja um jogador participativo, mas contribuindo um pouco, preocupado também em melhorar, principalmente com a ajuda defensiva, embora não seja ali a sua principal função. Mas quando você tem a participação, como teve ontem o Matheus Pereira, acho que as coisas ficam um pouco mais claras na cabeça do torcedor. Que ele é capaz não somente de evoluir no sentido defensivo, mas principalmente de evoluir no ofensivo, né? Que é a sua principal função. Fazendo gols, participando, trazendo a mobilidade necessária, a criatividade necessária também, afinal de contas, ele é um jogador pensador dessa equipe do Cruzeiro. E se dando muito bem, principalmente com o Caio Jorge, né? Não que ele não dava bem com o jogador, mas eu falo em campo, né? Sendo um jogador aí que vai fazendo essa dobradinha ser cada vez mais favorável ao estilo de jogo do Leonardo Jardim. Tomara que ele possa continuar nessa pegada, nessa regularidade também. O futebol, a competição pede essa regularidade, mas o futebol também propicia aqueles jogadores que são mais regulares dentro do campo. Eu acho que faltava isso para e aí talvez não, né? Muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas para coroar o bom momento do Matheus. O Matheus é um jogador, como a Amanda disse muito bem, que se reinventou dentro do que era exigido dele aqui no Cruzeiro. O Matheus já não era antes um jogador que abria tanto mão da fase defensiva, mas ele não era tão exigido quanto vem sendo agora. E ele vem correspondendo. O Matheus, no jogo contra o Flamengo, foi muito importante, inclusive teve boas finalizações, mas tinha um papel ali taticamente que fazia a diferença. No jogo contra o Bahia, ele era o responsável por fazer uma vigilância ali quase que o tempo inteiro do primeiro volante do Bahia, dificultando muito a saída de bola do adversário. Contra o Vasco também se dedicou bastante sem a bola. E aí até para pegar esse lance contra o Vasco, porque gerou uma certa polêmica nas redes sociais, na época no gol do Christian, o posicionamento do Matheus, né, que ele acaba demorando um pouco para pisar dentro da área, ele fica muito mais com uma opção de um passe recuado. E no jogo de ontem ele fez a mesma coisa, e aí acaba que o Caio faz esse passe para trás. Então, é claro que nem sempre vai ser interessante para o torcedor, para o jogador, no caso, que todo mundo entre na área. Às vezes alguns vão fazer o movimento de entrar na área, de empurrar a linha da defesa do adversário para trás ali, né, para o setor da pequena área, mas às vezes aquele cara que fica para trás ali, meio esquecido, é o que vai receber a bola com condições de finalizar. Então, só para a gente poder meio que comparar algumas situações de um jogo onde ele não fez gol e um jogo onde ele fez gol. Mas eu torço muito para que agora o Matheus consiga essa sequência, né, de boas participações e participações ativas em gol, porque acho que apesar de ele ser um jogador que se dedica muito sem a bola, ele tem capacidade e ele pode entregar mais quando tiver a posse da bola. Então, fico muito feliz aí com essas 2 participações que ele teve, né, uma assistência e um gol, e que seja o início de uma sequência de mais participações para que ele possa terminar esse ano, assim como terminou o ano passado, sendo um dos líderes aí do Cruzeiro nesse quesito. Trazendo como exemplo, quando falando do Wanderson, né, que ele vinha fazendo boas partidas
e muitas vezes o torcedor, o fato do Wanderson não fazer gols, ou talvez dar poucas assistências, muitas vezes atrelamos a ele uma mal partida, ou pelo menos de não estar fazendo aquilo, né, que ele deveria também estar fazendo como atacante, ou aquilo que o torcedor espera por ser atacante. O Matheus Pereira é a mesma coisa, né? Ele já vinha jogando bem, já estávamos falando isso, e mesmo sem assistência e gols, já estávamos falando que a dificuldade de colocar, por exemplo, o Gabigol no lugar do Matheus Pereira era justamente identificando os bons jogos que o Matheus Pereira também vinha fazendo, mesmo sem esses números que, por exemplo, ele conseguiu ano passado, né? Então, que bom que seja essa virada de chave para ele também, de bom desempenho que ele já tem tido com a camisa do Cruzeiro, mas agora também com números e mais participativo em gols, seja com assistência ou os gols, como foi ontem, quando ele fez esses dois aí contra o Sport, Caramute.